da Proteção Civil, o Concelho da Ribeira Brava é o que se encontra neste momento em piores condições. Era pelo menos essa informação que tinha chegado à Proteção Civil, que se debate também com o problema das comunicações, tal como nós, e por essa razão estamos sem conseguir comunicar com a jornalista que se encontra na Ribeira Brava para lhe dar conta da situação que se vive naquela zona. Sabemos que há vítimas mortais a lamentar, mas os números são bastante díspares, não coincidem conforme a fonte de informação e neste momento será ainda muito prematuro. Será muito prematuro estar a fazer neste momento um balanço dessa situação. Sabe-se que são pelo menos 5 os mortos em consequência deste temporal que se abateu sobre a Madeira. Continuamos a ver as imagens da Baixa da cidade, autênticos ribeiros enlamaçados a correrem pelas estradas e a galgarem tudo aquilo que encontram pela frente. As situações mais complicadas são estas e as comunicações não nos permitem chegar à fala com os jornalistas RTP que estão pela rua. Temos uma linha fixa aberta aos nossos telespectadores dos 91709-100, caso queira nos testemunhar alguma situação que esteja a viver de perto e que seja mais dramática. Temos esta linha aberta para que nos comunique se as comunicações telefónicas assim o permitirem. Temos a informação relatada também pelo João Carramanho que mais uma pessoa desapareceu na zona da Estrada Luso-Brasileira. Aqui já tínhamos apelado que o Governo Regional pedia aos operadores de máquinas e motoristas das Secretarias do Equipamento Social e dos Recursos Naturais para se dirigirem aos seus locais de trabalho. Agora é o Cesaram, o Serviço Regional de Saúde, a pedir a todos os médicos, mesmo os que se encontram em dia de folga, para se dirigirem ao hospital, porque a situação neste momento também já apresenta um cenário de caos. Estamos neste momento a ver imagens da Ribeira Brava, o Concelho da Ribeira Brava completamente engolido ali a marginal pela água. A Ribeira também transbordou, esta é a zona da igreja, completamente inundado o adro da igreja. A Ribeira transbordou, o mar galgou as muralhas de proteção e também entrou pela marginal. Esta é a Ribeira, hoje a fazer jus ao nome, verdadeiramente brava a Ribeira nesta manhã e a marginal totalmente inundada e ainda há, como sempre, alguns cidadãos a fazerem ali, a desafiarem o tempo e a circularem. Nesta zona, a ponte de acesso, a ponte da Tabua desabou, ruiu por completo e os moradores da Tabua estão totalmente isolados neste momento, não há forma de lá chegar. As pessoas continuam a circular ali na marginal, desafiando o risco, porque é isso que é mesmo, um risco, a circular na Ribeira Brava. Por essa razão é que praticamente a marginal foi totalmente evacuada. A fúria do mar também a galgar as muralhas de proteção e a chegar às estradas e aqui a invadir totalmente a Ribeira Brava. A zona balnear totalmente destruída, o mau tempo a fazer-se sentir um pouco por toda a ilha, mas a causar mais estragos no Concelho do Funchal e no da Ribeira Brava. As imagens são bem ilustrativas daquilo que se passou
durante esta manhã e daquilo que se ainda vai restar durante mais algumas horas, com certeza, é que há algumas pessoas a tentarem circular na marginal da Ribeira Brava, uma situação de muito risco, porque o tempo não oferece qualquer segurança. As condições são demasiado perigosas para as pessoas circularem e por essa razão é que o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava apelou a que as pessoas abandonassem a marginal e se dirigissem para zonas mais elevadas do concelho. Ainda assim, como sempre, há sempre algumas pessoas que desafiam essa circunstância e tentam circular onde não devem com estas condições porque podem pôr em risco a sua própria vida. A Ribeira Brava totalmente inundada. Uma espécie de Veneza hoje à madeirense. Na altura da inauguração desta marginal, houve quem lhe chamasse uma Côte d'Azur. A Côte d'Azur, neste momento, parece mais Veneza, aqui da Madeira, embora com muita lama. A situação é bastante caótica na Ribeira Brava, o centro completamente inundado pela água, pela lama. Com certeza muitas lojas inundadas também e o mar que continua a galgar as muralhas de proteção e entrar na marginal. Ondulação muito forte na zona da Ribeira Brava e em toda a costa sul da Madeira. É esse o cenário previsto, pelo menos até amanhã, no mar. Uma ondulação bastante forte e a causar estes danos na vila da Ribeira Brava. A sede do concelho completamente alagada, mas a Tabua, a freguesia da Tabua, encontra-se neste momento isolada porque a ponte ruiu e não há acesso nesta altura. Imagens que chegaram há pouco também à RTP Madeira, da zona da Ribeira Brava. Imagens bem demonstrativas daquilo que se está a passar um pouco por toda a ilha, das consequências das fortes chuvadas que caíram durante a parte da manhã. Imagens bastante elucidativas, a água a inundar completamente também a igreja da Ribeira Brava. Estas são imagens que mostram bem as consequências das fortes chuvadas que caíram sobretudo até às 9 e tal da manhã, embora a chuva continue a cair agora já com menor intensidade. Estamos com o telefonema dos bombeiros voluntários madeirenses, que nos vai relatar aqui com certeza qual é o ponto da situação e quais as situações mais graves que os bombeiros já tiveram que acudir durante esta manhã. Estou sim? Estou. Está sim? Muito boa tarde, com certeza com muito trabalho e com muitas situações para acudir. Quais foram as mais graves? Então, minha senhora, eu estou a ligar pelo seguinte, eu queria fazer um apelo a toda a população que tem os seus telemóveis, que só usem os telemóveis em caso mesmo extremo de urgência. Porque as linhas estão saturadas. Acontece que há casos de urgência que querem contactar as corporações e essa coisa toda e não conseguem porque, pronto, está saturado, não é? Era bom que as pessoas só usassem os telemóveis mesmo em caso de urgência. É um apelo que eu faço para que as prestações de socorro possam correr com mais urgência. É tudo, minha senhora. Tá, muito obrigado por me dar a oportunidade, tá? Estou. O apelo, as comunicações, então, bastante complicadas nesta manhã e o apelo aqui dos bombeiros voluntários madeirenses para que... Um apelo feito pelos bombeiros voluntários madeirenses para que as pessoas só utilizem os telemóveis em caso de emergência para não provocarem grande congestionamento nas linhas telefónicas, porque há pessoas a precisarem mesmo de utilizar
os telemóveis e também as linhas de telefone fixo para pedirem ajuda e não conseguem. Continuamos a ver imagens da Ribeira Brava, com a situação bastante complicada neste concelho da Zona Oeste, uma situação bastante difícil também para quem vive nesta zona da Madeira, na Ribeira Brava. O mau tempo a fustigar principalmente o concelho do Funchal e da Ribeira Brava, com estas imagens bem elucidativas da força da água no concelho da Ribeira Brava, com pontes destruídas, carros arrastados para dentro da Ribeira. É uma situação verdadeiramente dramática aquela que se vive este sábado, 20 de fevereiro. Imagens não editadas da zona da Ribeira Brava, com carros arrastados, alguns para dentro da Ribeira. A força da água aqui bem demonstrativa nestas imagens feitas esta manhã pelo operador Miguel Batista. Imagens que mostram bem a marginal da Ribeira Brava totalmente alagada pela força da Ribeira e o mar que também entrou pela marginal adentro. Imagens bastante complicadas durante esta manhã e princípio da tarde. A Ribeira Brava aqui sob uma situação também bastante difícil. Porque a previsão era para que, quando a maré subisse, o mar entrasse pela marginal adentro e arrastasse com ele, invadisse tudo aquilo que encontrasse, e seria mais seguro para as populações permanecerem em zonas mais elevadas. As imagens falam só por si, a destruição é enorme, é um cenário desolador, aquele que se vive em alguns concelhos da Madeira, sobretudo Funchal e Ribeira Brava, com a notícia de pelo menos 5 mortos e 2 desaparecidos a lamentar, além dos muitos estragos materiais que se fizeram sentir durante toda a manhã. Para avaliar esses estragos, para avaliar esses estragos, aliás, o Governo Regional convocou para hoje um Conselho de Governo extraordinário para avaliar os estragos e definir a estratégia a usar para repor toda esta situação. Nós estamos em condições de ir em direto com o jornalista da RTP, David Teixeira Fernandes, que se encontra no centro do Funchal. Olá, David. A situação, como já se viu durante esta manhã nas imagens, não é nada animadora, é bastante desolador o cenário. O que é que pudeste constatar na Baixa da cidade? Olá, Tânia. O cenário é mesmo devastador. As imagens falam por si. Nós estamos aqui junto, um pouco acima da rotunda do Dolce Vita, que deixou de ser rotunda e agora é um autêntico mar de lama e água. A ribeira aqui está prestes também a transbordar.
que está também prestes a transbordar. Há muita água, a Proteção Civil está aqui na zona e já esteve a mandar as pessoas subirem e saírem da margem da ribeira. O cenário é realmente um cenário de devastação. Soube há pouco também que o pico da maré cheia é agora às 5 da tarde, daqui a pouco, o que ainda dificulta mais o escoamento da água das ribeiras. Uma água que corre com muita força e vai arrastando e destruindo tudo o que encontra pela frente. Também estamos agora aqui a escassos metros do quartel dos bombeiros municipais do Funchal e o chefe de dia disse-me que os pedidos de auxílio começaram a chegar, eram 6 da manhã. Já vamos a meio da tarde, as chamadas continuam a vir. Há um cenário mesmo de devastação em toda a baixa do Funchal. Um cenário de devastação, dificultado ainda mais nos pedidos de ajuda por causa das falhas nas comunicações, sejam elas via telemóvel, sejam via rede fixa. As comunicações telefónicas estão muito complicadas, também há vários cortes de energia, de vez em quando a eletricidade também falta e as comunicações estão bastante dificultadas e põem em risco o apoio que as entidades de proteção civil possam prestar aos cidadãos. Torna-se ainda mais difícil. O David Fernandes, com o pico da maré alta, agora às 5 da tarde, as previsões estão para a cidade ainda ficar mais alagada, já que as ribeiras continuam a transbordar e a maré a encher. As ribeiras terão então maior dificuldade ainda em escoar para o mar. São imagens verdadeiramente desoladoras, as que os nossos operadores de imagem fizeram um pouco por toda a baixa da cidade durante esta manhã. Carros completamente destruídos, imensas casas inundadas, estradas totalmente alagadas. É um cenário de muita devastação, aquele que se vive este sábado aqui no Funchal. Imagens da zona de São João, esta manhã de sábado, com a ribeira a passar por cima das muralhas e a arrastar tudo aquilo que encontra e que está a provocar o caos na baixa da cidade, nomeadamente na rotunda junto ao Dolce Vita e mais abaixo na rotunda do Infante, com a situação bastante caótica. Penso que temos ao telefone o Muniz. Não será o telefone, mas sim uma entrevista feita esta manhã a uma pessoa que se encontrava na baixa da cidade e que assistiu a estas situações. O que é que assisti aqui nesta zona? Essencialmente uma enxurrada muito forte que nunca tinha visto, uma força de água e de lama fora do comum. E depois, às páginas tantas, estávamos aqui à porta da garagem, quando um vizinho nos começou a chamar a atenção que estava um corpo a meio da lama e dos troncos, porque está cheio de troncos. Nós nem nos tínhamos apercebido, não, era uma coisa impensável para nós. Estávamos ali a ver de facto aquela enxurrada, mas nunca nos apercebíamos que poderia estar um corpo. E de facto estavam aqui dos bombeiros que foram logo tentar ao pé do corpo, mas já não havia. Isso era por volta de que horas? Penso que por volta das 11 horas. 11. Agora não tenho preciso que estes acontecimentos estão a ser todos seguidos. Está intransitável esta estrada. Portanto, isto é uma sequência de situações que este foi uma segunda enxurrada, porque de facto eram cerca das 10 da manhã, já corria muita água por aqui, por esta estrada abaixo, e então por volta das 11 já estava cá em baixo e os bombeiros começaram-nos a alertar que vinha uma segunda enxurrada, mas muito forte, uma onda quase de tsunami, diria eu, de lama, uma coisa horrível. Recorda-me, Miguel? Miguel Gonçalves. São imagens da rua Elias Garcia, completamente inundada. A rua Elias Garcia, para situar a população, fica na zona do edifício da Segurança Social.
em plena baixa da cidade do Funchal, completamente inundada, porque a estrada da Pena também esteve esta manhã um autêntico mar de água e arrastou tudo pela frente, claro, e veio chegar aqui à zona Elias Garcia, causando grandes problemas às pessoas desta zona da cidade. Plena baixa do Funchal. Continuamos a ver imagens de São João, com a Ribeira completamente furiosa a arrastar tudo pela frente até à baixa da cidade, e dizia eu que a Ribeira corre desta maneira e causa os maiores problemas em plena baixa, junto à rotunda do Infante e a própria Avenida Arriaga, a rotunda junto ao edifício Dolce Vita, também com muito risco. A Proteção Civil encontra-se nessa zona a tentar monitorizar a situação e evitar o pior, que será, na pior das hipóteses, a queda dos suportes e o derrubamento das rotundas, o afundamento, melhor será dizer, destas rotundas, porque a Ribeira passa por baixo de qualquer uma dessas, da rotunda do Dolce Vita. Temos a informação. Temos a informação, estava eu a dizer, que a Força Aérea Portuguesa poderá fazer deslocar meios aéreos, nomeadamente helicópteros, para a Madeira, para retirar as pessoas que se encontrem mais isoladas e a precisar de ajuda. É uma informação que ainda não está confirmada, mas que a Força Aérea Portuguesa fará então deslocar helicópteros para a Madeira, sobretudo para ajudar as populações da Ribeira Brava. Ouvimos agora o Primeiro-Ministro que fala sobre este temporal. Vai para a Madeira assim que o tempo permitir e assim que houver condições para que o Falcon possa aterrar no aeroporto da Madeira, justamente para dar um sinal claro aos madeirenses que estamos com eles neste momento difícil e que tudo faremos para que a resposta à situação seja encontrada numa cooperação entre o Governo Regional e o Governo da República o mais rápido possível. Aeroporto da Madeira, uma situação que não estará provavelmente para breve, já que as operações no aeroporto estão bastante condicionadas. Estamos a ver novamente imagens feitas pelos repórteres da RTP Madeira, imagens que chegaram há instantes aqui à RTP e que são verdadeiramente desoladoras. Automóveis totalmente atolhados na lama no centro da cidade do Funchal. Julgo que são imagens da zona da Pena. A esta hora é um dos acessos principais à cidade do Funchal, se não um dos principais aqui há uns anos. Há uma saída da via rápida que vem dar aqui a esta Rua da Pena e é a rua onde vive o presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, vive nesta rua, bem quase no centro da cidade do Funchal, e uma rua que se apresenta agora nestas condições. Esta manhã as pessoas tiveram imensas dificuldades para sair de casa, nem conseguiam sair de casa, os carros foram arrastados rua abaixo. Aliás, como se vê com estas imagens verdadeiramente desoladoras daquilo que se passou, dos estragos que foram provocados. Aqui um carro de auxílio, com certeza, dos bombeiros, que também foi abarroado estrada abaixo e que agora foi embater numa árvore, totalmente arrastado pela força da água, a violência da água aqui bem demonstrativa, uma viatura pesada a ser totalmente arrastada e os automóveis particulares, os ligeiros aqui, uns contra os outros, completamente arrastados pela fúria das águas na Rua da
Pena, uma zona onde também há muitos colégios, há pelo menos 2 colégios aqui nesta zona, claro que hoje fechados, é sábado, mas que segunda-feira terão com certeza algumas dificuldades para funcionar devido aos estragos que terão sido causados. Aqui nesta zona houve com certeza muitas casas também inundadas pela força das águas e as pessoas que continuam a correr por aqui abaixo. Ali a casa do presidente do Governo Regional, na esquina ali da Rua da Pena. Governo Regional que hoje reúne às 5 da tarde em Conselho de Governo Extraordinário para avaliar os estragos deste mau tempo e definir uma linha de atuação para minimizar as consequências deste mau tempo junto da população. E estas são imagens bem do centro da cidade, da rua 31 de Janeiro e 5 de Outubro, ruas que vão dar à Praça de Autonomia e à Avenida do Mar e das comunidades madeirenses, completamente atulhadas de troncos de árvore, pedras, todo o material que a Ribeira arrastou até à baixa da cidade. O mau tempo a causar muitos estragos, então, em toda a cidade do Funchal e recordo também a Ribeira Brava. Recordo que a Força Aérea Portuguesa fará deslocar para a Madeira meios aéreos, nomeadamente helicópteros, para ajudar as populações que se encontrem em apuros e isoladas, como é o caso de algumas populações da Ribeira Brava. No concelho da Ribeira Brava há notícias que os moradores da Tabua estão completamente isolados, já que a ponte de acesso desabou e não é possível chegar até eles. Estas são imagens bem do centro do Funchal, da zona do Bazar do Povo, da Sé Catedral. Esta é a Rua do Aljube, que vai dar depois ao Mercado dos Lavradores. A situação é bastante complicada na baixa da cidade e já há trabalhadores a efetuar trabalhos de limpeza. Eu recordo que a Secretaria Regional do Equipamento Social e também a Secretaria dos Recursos Humanos pediu aos trabalhadores que manobram máquinas e aos motoristas para se dirigirem aos locais de trabalho, porque será necessário proceder à limpeza das principais vias. Estes eram trabalhadores da Câmara Municipal e eu julgo que na baixa da cidade, julgo eu, está o jornalista Angelino Câmara, que nos relata neste momento qual é o ponto da situação. Onde é que tu estás, Angelino? Angelino Câmara? Tentaram atravessar umas pessoas e não conseguiram, porque a água que corre, a rotunda junto a Dulce Vita, a